Fala, Alminha! Estamos no começo de 2025 e agora, normalmente, a gente está muito animado para cumprir todas as metas que a gente estipulou lá na virada do ano. Só que acontece que essa empolgação ela vai diminuindo, né? Com o passar dos dias, com a implementação da nossa rotina normal, né? De trabalho, de vida, a gente vai desanimando, desanimando. Acontece que a gente é muito bom em criar metas, mas para fazer funcionar, aí já é outra história. E por isso eu chamei uma pessoa que encontrou um jeito de trazer significado na sua rotina, conseguindo seguir então suas metas. Estou muito curiosa para saber sobre isso. Seja bem-vinda ao podcast Na Alma, Dani Vieira, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Estou super empolgada para falar sobre. É um prazer estar com você. Eu gosto muito de poder, de uma forma leve, né, e intuitiva, trazer para o meu dia a dia o que faz significado para mim, que eu acho que poucas pessoas têm essa conexão, né, com o que traz significado de fato no dia a dia. E a gente acaba vivendo muito no automático, e por isso que eu acho que as metas do ano novo, né, vão se esvaindo ao longo dos dias aí. E me fala uma coisa, você já gostava de estipular metas na sua vida? Como que é isso? Sim, sim, eu sempre fui de estipular metas, mas a minha grande dificuldade foi cumprir. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito planejadora. Então, acho que assim, desde que eu mergulhei no autoconhecimento, eu me descobri uma pessoa que gosta de planejar, uma pessoa muito mais analista do que executora. Então, eu sempre fui a pessoa do planner, da agenda, do diário, da escrita. Mas em um determinado momento da minha vida, né, com os meus resultados não estando favoráveis com o que eu estava buscando, eu comecei a me auto-perceber, tá? Eu planejo demais e executo de menos. E foi aí que eu entendi que não basta só planejar, né? Eu tinha que ter uma habilidade para desenvolver o que eu precisava fazer no dia a dia para atingir determinado resultado. Então foi aí que eu comecei a trilhar um caminho mesmo de autoconhecimento para que eu pudesse ser essa pessoa mais executora, mais comunicativa e outras habilidades que eu tinha como falta. Entendi. E aconteceu assim alguma coisa que você falou assim, não, agora eu vou fazer uma rotina. Teve alguma Tem, virada de chave assim? tiveram várias viradas de chave. Com relação à atividade física, por exemplo, eu acho que a virada de chave é olhar para o nosso corpo, né, para a nossa estética, para a nossa autoestima. Eu acho que para a saúde, né, como um todo, assim. Então, acho que a virada de chave é você não se sentir bem, né? Para mim foi um grande motivador, assim, com relação à minha saúde, né? Com relação à saúde da minha família, então eu tive um histórico de ter passado por alguns traumas familiares que me subiram esse alerta, né? Poxa, eu posso fazer diferente, posso cuidar da minha saúde, da minha mentalidade, então fazer com que os meus dias eles possam ser movidos, né, com vigor, com disposição. E eu acho que vieram de grandes movimentos internos, muito mais do que, como eu comentei no início, né, estético, saúde, mas sempre vem um motivador muito mais interno, que é algo associado mesmo a uma mudança, né? Uma mudança que não é superficial, que vem de muitas outras camadas. Entendi. E me fala uma coisa, é difícil adaptar uma rotina ao seu estilo de vida, por exemplo? Porque tem que combinar, né? Não dá só para, vou Sim, fazer. sim, muito difícil. Esses dias, inclusive, um amigo meu me postou, né, num direct que eu gosto de colocar ali que eu fiz o meu treino e tal. Isso até me estimula com relação à minha disciplina. E ele falou, Dani, se eu fosse você, eu venderia um e-book para como conquistar o shape trabalhando no corporativo, né? A gente estava conversando sobre isso. E sim, é muito difícil, assim, pensando nos privilégios, né, que algumas pessoas têm, outras não têm. Eu acho que hoje eu estou dentro de uma rotina que favorece criar um hábito de, enfim, atividade física, alimentação, mas nem sempre foi assim. É muito difícil conciliar, né, a vida corporativa com as demandas que a gente tem com relação às áreas, né, pessoal da vida, com a área profissional, e ainda assim conseguir ter um planejamento e cumprir com o cuidado com a área da saúde, com a atividade física. Então, sim, é necessário ter, de fato, uma certa rotina sempre focada ali no estilo de vida mesmo. Então, hoje eu tenho um estilo de vida que me favorece eu ter a rotina que eu tenho, mas nem sempre foi assim.
E você acha que tem diferença uma rotina produtiva de uma rotina com significado? Muita, nossa. Eu já tive uma rotina produtiva que não me gerava significado. E certamente, como consequência, eu tinha um peso, né, sobre isso. Então, é aquilo que a gente fala de enxugar gelo. Eu estava sempre enxugando gelo, né? Então, sim, eu acho que uma rotina produtiva, qualquer um de nós pode fazer. Só que isso vai ter um preço, né? Um preço a se pagar com relação a isso. E a rotina com significado, diariamente a gente consegue perceber o porquê a gente está fazendo isso, né? Por que a gente faz o que a gente faz? E pouquíssimas pessoas têm contato com isso, né? Então, assim, vamos começar o ano tendo uma rotina produtiva, mas por quê, né? Aonde você quer chegar com esta produtividade, né? Então, eu sempre me perguntei isso. Então, foram reflexões que eu fui fazendo ao longo da vida que eu acho que nada melhor para a gente, né, ao longo da nossa vida, do que conhecer a nossa própria jornada, né? E fazendo os ajustes, sempre olhando para o que não deu certo. Então, não deu certo para mim ter uma rotina produtiva. Eu sempre fui a pessoa de alta performance focada em produtividade. Só que aquilo me custava, né? Então, a partir do momento que me custava, eu precisei olhar para aquilo e falar, tá, mas qual o significado de tudo isso? E como que você faz para não deixar a rotina tão rígida? É difícil. Primeiro, acho que é não sendo uma pessoa tão rígida. Eu sou uma pessoa extremamente rígida com a minha rotina, no sentido de que eu quero buscar, né, uma melhor parte de mim, uma melhor versão de mim. E no dia a dia, quando eu coloco um significado nisso, eu acabo tirando um pouco o peso dessa rigidez, né? Que eu acho que é muito essa questão, de abrir mão do controle mesmo, né? Do dia de amanhã. Então, eu sempre me planejo pensando na minha semana com relação às minhas atividades, mas eu sei que pode acontecer um imprevisto ali, que eu não vou conseguir cumprir, como, por exemplo, com uma alimentação, né, saudável ou com a minha prática de atividade física. E tá tudo bem, né? Então, eu acho que é imprimir essa leveza mesmo com relação ao cumprimento dessa rotina, para que ela não seja, de fato, um fardo para você no final da semana, né? Porque eu acho que é muito importante a gente olhar nesse lugar de... Eu não gosto da expressão tá pago, porque eu não estou devendo algo. Então, eu penso sempre que a atividade física, ela tem que vir de um lugar de prazer, né? Então, eu tenho que, aí falando sobre significado, eu tenho que imprimir um significado do porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, é pelo resultado estético? É por uma mudança de mentalidade que eu estou buscando? É por uma mudança de patamar de vida? Porque a atividade física, da forma como a gente executa ela, a gente executa todas as outras coisas da nossa vida. E como que você define o que que é prioridade? É difícil, né? Porque hoje em dia tudo é prioridade, principalmente quando a gente está inserida num contexto de alta performance, né? Mas é buscando o meu significado, sabe? Eu, na minha psicanálise, há um tempo atrás, eu ouvia muito sobre isso da minha terapeuta, né? Que eu sempre tinha uma desculpa aí falando sobre a dificuldade de colocar uma rotina, né? Mas eu não tenho tempo, porque eu sempre estou fazendo uma hora extra, porque eu sempre estou entregando um relatório na segunda-feira que eu preciso fazer no final de semana. Então, tudo era prioridade, sendo que nada era prioridade para mim, né? E aí, uma certa vez, ela me falou, tá, e se você começar a olhar pela ótica de que você é a pessoa que tem que estar bem 100% para conseguir performar da forma como as pessoas estão exigindo de você uma performance, né? Então, assim, é sempre estabelecer o seu limite, né? Então, conhecer o seu limite para que a gente possa entender que não é sobre a alta performance, é sobre o significado que você dá através daquilo que você está fazendo. Então, isso me ajuda muito a buscar esse lugar. E qual habilidade você acha que a pessoa precisa desenvolver para ela enxergar dessa forma? É uma habilidade que não é tão fácil, né? Que eu acho que é o gerenciamento das nossas emoções. Eu acho que a nossa mentalidade, né, ela forma os nossos pensamentos. Então, em qualquer livro que a gente abra que fale sobre a mentalidade, vai falar sobre isso, né? Que ela forma os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos por si só, eles formam as nossas emoções, a nossa maneira de agir, que é o que vai levar aos nossos resultados.
Então, eu acho que todo sucesso em qualquer área da vida depende da forma positiva com que a gente olha a intenção que a gente coloca em determinada tarefa, em determinada meta, objetivo. Então, se a gente não tem uma intenção de que a gente é capaz de fazer algo, que a gente é capaz de assumir determinada função, de fazer determinado compromisso que a gente se comprometeu com a gente mesmo, a gente não vai gerar uma mudança em nós mesmos, né? Então, como que a gente pode fazer isso? É gerindo as nossas emoções. Eu acho que é gerindo esses padrões mentais, né? Então, você colocou aí no começo que a gente fala muito no início do ano sobre as metas, né? A gente fica, inclusive, ansiosos por escrever novas metas, porque a gente quer, de fato, que aquele ano mude, né? Porque a gente já tem um histórico de frustração do ano anterior, a gente sabe onde a gente falhou. Então, se a gente se olhar com maturidade, né, com essa autopercepção interna mesmo, a gente sabe o que precisa ser feito. Então, não basta apenas querer fazer, é necessário a gente ter um olhar para as nossas emoções, para a nossa forma de agir, para que através desse olhar pelas nossas emoções a gente consiga gerar novos comportamentos. Muitas pessoas estão, assim como eu também me incluo, né, nesse movimento de absorver informação, né, de ouvir podcasts, de ler livros, de se autoconhecer, de se desenvolver, mas a consciência por si só, ela não gera ação. O que gera ação é essa tomada mesmo de consciência, junto com a ideia de que você pode fazer diferente, né? Então, é a percepção junto com a ação. Então, acho que a maior dificuldade mesmo, voltando aí ao foco da pergunta, é esse gerenciamento das nossas emoções. E pensando que a questão do tempo foi um obstáculo para você, que você justificava lá na terapia, o que que você fez para superar essa questão? Fazendo o que tem que ser feito, independente da vontade ou não de fazer aquilo. O tempo, ele, assim, a gente tem as 24 horas. É claro que com as rotinas, né, com as dinâmicas de cada um, talvez as minhas 24 horas, né, eu consiga colocar determinadas atividades e funções que as suas 24 horas, gerenciando filhos, família, empreendimento, não consiga imprimir. O fato é que a gente nunca vai 100% dos dias ter vontade de fazer algo, né? Então, se hoje eu tenho 1h40, que é o que eu me dedico para atividade física, é possível, é porque eu ajustei todo um estilo de vida que hoje eu consigo fazer isso. Mas foi começando com 20 minutos, sabe? Esses dias até eu compartilhei, né, algumas piras com algumas amigas minhas que falam, Dani, eu sempre fico super inspirada porque você faz atividade física todo dia e eu comecei esse ano, eu quero muito fazer, tá, mas você nunca fez. Então, se você colocar uma meta de todos os dias fazer, é assim, difícil você vai, né, concluir lá na frente, assim. Você vai conseguir ali na primeira semana, segunda semana, na terceira semana você vai começar, não, para que eu preciso ir com 5 dias? Ah, eu vou 3, na outra semana você vai 2, na outra você não vai nenhuma e acabou, você desiste. Porque hoje a gente escuta muito de, ai, tem que, né? Eu acho que é a era do tem que fazer. E não é bem por aí. Sabe, o que eu consigo fazer hoje não é o que você, né, de repente está capacitado em fazer dentro da sua rotina, da sua realidade. Então, o tempo em que eu não tinha no passado foi uma construção mesmo, né, uma construção de percepção de tempo, pensando hoje no estilo de vida que eu tenho. Então, talvez eu penso que eu acabei atraindo esse estilo de vida pela minha necessidade de ter tempo comigo mesma. Não sei se faz sentido. E eu quero saber de você como que a gente começa a construir essa rotina. Eu acho que você tem que olhar para o que faz sentido para você, primeiramente, né? Então, hoje, o que te incentiva no dia a dia? Eu acho que, por exemplo, olhando, né, no meu exemplo pessoal, eu acho que a tomada de consciência sempre vai ser o primeiro passo. Eu acho que não tem por onde, sabe? A gente começar algo sem que a gente tenha consciência do porquê a gente precisa fazer aquilo. E a partir disso, imprimir mini hábitos,
Sabe, eu acho que hoje a gente supervaloriza ou até mesmo a gente acaba olhando com uma certa, digamos, supervalorização mesmo, sabe, de um planejamento, né? Nossa, eu tenho 7 atividades para seguir, a única coisa que você quer no final do seu dia é dar check. Você nem fez aquilo com presença, sabe? E é isso que traz o significado, é você fazer os pequenos mini hábitos do dia a dia com presença. Dani, me dê um exemplo. Eu gosto muito de aproveitar o meu período da manhã para fazer o meu café da manhã, que eu falo que café da manhã é um evento para mim. Eu tive uma virada de chave tão grande com relação à construção de rotina com significado com o meu café da manhã que você não faz ideia. Porque eu comecei de fato a ritualizar aquele momento. E aquele momento de eu fazer o meu café da manhã com tempo de qualidade, isso significa que eu precisei sim abrir mão de meia hora de um sono ali para eu poder me organizar de manhã, mas aquilo fez com que eu tomasse uma certa consciência de que da forma como eu estava fazendo aquilo, eu poderia fazer as outras coisas também, imprimindo presença naquele momento, sabe? Então aquilo me puxou para o quê? Para um devocional, para uma leitura na parte da manhã, porque aí eu terminava o meu café, tá, eu tô calma, eu não tô agitada, eu não preciso sair correndo, eu tenho mais 20 minutinhos aqui. Eu vou colocar o quê? Um novo mini hábito ali, que é uma oração, que é uma meditação, que é um livro, que é um devocional. E aí depois você vai sentindo o seu dia acontecendo. O que era a minha grande falha no passado, pensando nessa vida agitada de São Paulo, né? Que a gente acaba entrando de fato nesse automático. Eu acho que não só daqui, mas eu falo pela minha realidade de acordar cedo para pegar transporte, para chegar no horário no trabalho, para fazer tudo o que precisa ser feito. Nós agimos no automático muitas vezes, né? Então a gente precisa fazer determinadas tarefas que são de obrigatoriedade de todo mundo, só que a gente não coloca presença naquilo. Então a gente escova o dente sem saber que está escovando o dente. A gente arruma a nossa cama sem saber que está arrumando a nossa cama, porque a gente já está pensando no café da manhã. Ah, a gente não consegue fazer um pão na chapa com um ovinho mexido no café da manhã, porque já está pensando no transporte que vai pegar. Então, isso gera um ciclo de automatismo na nossa vida que a gente não toma consciência. Então, eu acho que essa falta de tempo e essa dificuldade que a gente tem de criar rotina vem muito dessa nossa falta de percepção do que a gente está fazendo repetidamente sem que a gente tenha consciência. Acho que é meio por aí. Sabe o que, que eu percebi? Eu faço a mesma coisa que você. Eu tenho um ritual de manhã e eu percebi que eu sou uma pessoa muito mais tolerante com relação a tudo na minha vida, porque a primeira hora do dia eu dedico a mim mesma, né? E aí é Total. como se eu desse um recado para mim, ó, eu sou importante, né? Eu tô cuidando de mim primeiro, porque a gente tem um hábito de pensar primeiro nos outros. E quando você pensa nos outros, é muito um fazer. Ah, eu vou lavar a louça, vou passar roupa, vou, né? E quando a gente pensa, assim, pra gente, às vezes é uma leitura, né? É um momento de fazer alguma outra coisa, então é muito diferente isso. E como Sim. que e transforma, porque traz muita qualidade de vida, né? Muita, muita. E você falou de um ponto muito importante que eu acho que também nem todas as pessoas têm esse cuidado de olhar para o que de fato gera movimento interno para você, né? O que de fato te traz presença por conta dessa fazeção para o outro, né? Então a gente sempre vai fazer para o outro, isso é um fato, né? Mas tá, em que momento a gente vai colocar a gente como prioridade? Porque a gente tem que lembrar, e é uma frase assim que eu li, ouvi, não sei, mas é que a gente está se intoxicando com os nossos próprios hábitos. Quando que a gente pode curar a gente mesma com os hábitos que a gente pode construir melhores. A gente é melhor para o outro que está chegando na vida da gente, a gente é melhor para o nosso chefe, para o nosso colega de trabalho, para a nossa empresa. Não existe pilar mais importante de qualquer área da vida se a gente não imprime essa necessidade de nos colocarmos como importantes. Sim, nós somos importantes. Então, se você não se cuida, é onde acontece a autossabotagem, é onde acontecem as ruínas, né? De um trabalho, de uma demissão que a gente acaba atraindo, de um fim de relacionamento que a gente acaba conquistando, porque a gente mesmo se coloca num lugar de não importância ou de menos importante. Faz sentido? Dani, me fala uma coisa, você usa alguma tecnologia para te ajudar a se organizar? Planner. Eu sou do papel e da caneta, Ana. Eu amo escrever. Inclusive, assim, é uma das coisas que mais me conecta com a minha rotina é a escrita. Eu tô
sempre escrevendo, sempre. Se não for numa nota de celular, é no meu caderno, é num post-it, eu sempre escrevo, assim. Eu acho que não existe tecnologia melhor do que a escrita. E como que você faz, assim, para você equilibrar essa parte do trabalho com a parte pessoal ao criar uma rotina? Esse já foi um desafio para mim, certamente, porque acho que quando a gente começa a criar um hábito que gera constância, a gente quer fazer mais daquilo, sabe? Porque foi uma conquista, né? Essa consciência de que nós não somos só o que nós fazemos, né? Nós somos também muito mais do que aquilo que fazemos, né? Então, às vezes, muitas pessoas queixam muito sobre essa questão da vida profissional, do trabalho, né? E eu penso que a vida profissional, assim como a atividade física, assim como o relacionamento, não é o que nós somos, né? Tudo isso faz parte de nós, então o nosso trabalho passa por nós. No final das contas, a gente nasce sozinhos e se vai sozinhos, né? Então a gente vai criando essas conexões, esses relacionamentos, essas atividades, a gente vai agregando as áreas da vida de acordo com a nossa jornada. Eu acho que isso me dá essa leveza de entender que eu vou ter um momento em que eu não vou me dedicar tanto mais para uma rotina tão regrada, porque eu vou abrir mão daquilo para estar vivendo algo diferente na minha vida, né? Ou algo que eu ainda não conquistei, por exemplo. Então, acho que isso faz com que eu tenha espaço para outras áreas, para um lazer, para as amizades, para o trabalho e, enfim, para todos os afazeres que a gente tem, né? Eu já tenho que te falar que você é única, porque quando a gente conversou anteriormente para fazer esse podcast, você falou: não, não precisa falar nada profissional, só fala que eu estou buscando essa rotina com significado. Isso eu já achei muito interessante. Tem até uma frase que é assim: o que você falaria de você se você não falasse o que você faz? Quem você seria, Dani? O que você falaria de você se você já não fala o que faz? Eu sou uma pessoa movida por conhecimento. Eu acho que isso me satisfaz como pessoa, sabe? O que eu faço é buscar conhecimento. Isso me dignifica como ser humano, sabe? Porque o conhecimento não é tirado da gente, né? Eu acho que isso dignifica muito mais do que qualquer título. Então, eu não sou uma pessoa que estudou engenharia e que agora está fazendo uma transição de carreira para design de interiores. Eu sou uma pessoa que, através disso, está buscando conhecimento. Eu não estou mais no mesmo lugar que eu estava ontem, sabe? E eu acho que é isso que eu busco. É 1% melhor todo dia. Então, ontem, por exemplo, eu tive um dia ruim, não foi um dia legal. E hoje eu tive um dia que eu olhei para ontem e falei, passou, como tudo passa. E como que você se mantém no foco, assim, evitando se distrair dessa sua rotina que você criou? Eu acho que é muito disso que que a gente comentou, né? Que você colocou sobre a questão da rotina da produtividade, é não entrar nessa rotina de produtividade e definir disciplina. O que é disciplina? Porque eu acho que cada um tem um significado, sabe? Então, o que é disciplina para mim? Pensando em tudo que eu já experienciei e todas as vezes que eu desisti de fazer o que de fato faz sentido para mim, todas as vezes que eu não performei como eu gostaria em determinadas áreas da vida, eu precisei definir um significado para a disciplina para mim, que eu acho que é fazer aquilo que precisa ser feito sem ter vontade. Então, às vezes, a gente não faz um trabalho com vontade. Muitas vezes você pode não querer fazer um podcast estando com vontade, mas a vontade vem no meio do caminho. E às vezes você pensa, poxa, eu desmarquei com aquela pessoa, mas olha só que delícia que está falar com ela nesse momento. Então, vem à vontade, assim como qualquer outra atividade do dia. Eu não vou com vontade quase que nem um dia para a academia fazer a minha atividade física, mas todos os dias eu saio de lá com a certeza de que, poxa vida, foi muito melhor eu ter vindo, sabe? Então isso é disciplina. Às vezes eu escuto algumas mulheres me falando lá no direct, que a gente conversa bastante, quando eu crescer, eu quero ser como você. E eu falo, mulher, você tá aí com seus 40 anos, você ainda não cresceu? E eu tô bem dura às vezes ali, viu? Eu falo, o que você está esperando para ser a sua própria mãe e o seu próprio pai? O que você está esperando para governar a sua própria vida?
sabe? Uma doença, uma falta de dinheiro, uma falta de emprego. Então a gente não precisa esperar os extremos para agir a favor de quem a gente gostaria de ser, sabe? E você precisa continuar realmente com essas suas falas, porque a sua eu levo até hoje, que eu te contei para ir na academia, porque o pessoal tem essa mania, né, de falar na força do ódio, né? Mas Sim, aí um dia, não sei como que foi, já esqueci o contexto, mas você falou que era na força do amor próprio, no amor por mim, né? E eu achei sim. tão legal isso, porque eu falei, olha, é isso, é amor por mim, por isso que eu vou, né? Para me É cuidar isso. hoje, para no futuro não estar lá, né, em cima de uma cama que sai muito mais caro. E é isso, sabe? Eu acho que é o significado, você entende? Você deu um significado diferente para aquilo. Por que você vai fazer algo porque você está com ódio, sabe? Então, assim, você não está em um lugar de leveza. Você acha que vai ser sustentável uma rotina que não seja num lugar de leveza? Volta o que a gente falou da autoprodutividade, a gente vai pagar um preço por isso. Isso modificou a forma como eu penso, inclusive no meu dia a dia no corporativo, sabe? Sobre essa questão da ambição de chegar em um lugar, sabe? A gente perde o caminho. Da mesma forma como a gente coloca esses significados, né? Essas falas na força do ódio, tá pago, né? Tá, mas o que você tá devendo? Você tá devendo o quê? Você tá falando muito mais sobre você. Você tá devendo algo para você que você precisa ir lá pagar? Será que você não está colocando um tijolinho a mais nessa construção para quando você estiver daqui a 30 anos, você se lembrar de que, poxa, a vida foi um investimento tão maravilhoso que eu fiz com tanto custo, que hoje eu estou reconhecendo que eu tenho uma longevidade, que eu tenho, né, que eu estou num lugar de ser uma idosa, que eu consigo fazer as, as minhas próprias coisas sem depender da ajuda. E não é depender da ajuda e ser independente, funcionalmente falando, mas é de fato saber que você tem saúde, né? Sim. É isso que a gente busca hoje em dia para viver. Acho que cada vez mais, né? Tem vários estudos aí que falam que cada vez mais a gente vai atingir, né, uma longevidade que nunca foi vista. Então, poxa, será que a gente não pode fazer o mínimo todos os dias para que a gente possa ter sabe, uma senioridade ali, né, uma fase idosa mais feliz? Eu penso sobre isso. Você precisou de uma pausa da correria para entender isso ou foi acontecendo meio que junto, assim? Foi acontecendo junto, mas confesso que a pandemia trouxe essa pausa, né, digamos assim, da rotina, aonde eu comecei a observar mesmo, que eu acho que daí foi aquele momento da gente se interiorizar, né? Eu já estava no meu processo de análise, então acho que isso facilitou demais esse meu processo de construir a rotina que eu tenho hoje, porque ali eu comecei a olhar mesmo a minha vida, né? Assim, o que foi antes de pandemia e o que eu quero depois. Então, eu acho que foi revisar mesmo essa rotina pré, né, pandemia e pós-pandemia. Então, acho que eu tive esse tempo de olhar, né? Era tão corrido, né? Eu tinha tantas coisas para fazer, agora eu tenho 15 dias de folga. Então, o que eu vou fazer? Ah, vou começar a cuidar de mim, né? Vou começar a me alimentar melhor, vou começar a conhecer melhor ali o que eu gosto de fazer com relação à atividade física. E aí foi criando esse formato, acho que foi criando essa musculatura, digamos assim, né, com relação à disciplina. E você acha que pode ser importante para as pessoas essa questão da pausa? Que momento que seria o momento de reavaliar, por exemplo, a vida? Nossa, é tão pessoal essa pergunta, porque eu acho que lá no fundo a gente sabe que a gente precisa parar, né? É É. que a gente insiste em fazer porque a gente não quer olhar para a dor. Eu acho que todo excesso esconde uma falta, né? Acho que essa frase ela é bem clichê, mas ela tem um certo significado que para mim faz todo sentido, inclusive até atividade física mesmo, tá? Eu confesso para você que em um determinado momento ali que eu precisei passar por um luto, eu estava num excesso da atividade física porque eu não queria entrar em contato com a dor. Eu não queria estar naquele lugar de sofrimento mais uma vez. É difícil, né? Porque toda e qualquer mudança, ela vem através de um movimento, né? E esse movimento, muitas das vezes, ele não é um movimento superficial. Ele vem de um movimento muito mais profundo. Então, quando a gente está repetindo um padrão há muitos anos da nossa vida, que a gente está insatisfeito com aquilo, a gente sabe que para parar
vai demandar desconforto, né? Vai demandar a gente buscar uma ajuda, um apoio, ou até mesmo olhar sozinha para aquilo e falar: caramba, eu já sei o que eu estou fazendo. Tem tantos anos que eu estou fazendo isso, por que está pesado? Sabe? Então é difícil a gente olhar, né, sozinhas ali para esse momento da pausa. E é tudo um processo mesmo, né? Como que você vê a questão do autoconhecimento atrelada a essa questão da rotina? Eu acho que não existe rotina enquanto a gente não se conhece, né? Não existe. Eu acho que a gente pode sim se enganar falando que estamos fazendo o que precisa ser feito. Ponto. Mas nem sempre o que está sendo feito está gerando resultado, que eu acho que é esse o ponto, né? Fazer todo mundo faz, é fato. Então, assim, mas o resultado da gente, acho que é como se fosse a nossa bússola, né? Você precisa se conhecer. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente olha as redes sociais, né? Que eu acho que tem esse excesso da comparação, que a gente pode até depois falar um pouco mais sobre isso, que também atrapalha muito na questão da rotina. Mas não adianta você olhar uma rotina com relação à atividade física e dizer que você também vai fazer musculação porque todo mundo está fazendo. Então, você precisa se conhecer. Qual que é o seu perfil? Poxa, eu tenho um perfil que eu gosto da repetição. Tá, qual que é a atividade física que faz repetição? Musculação. Poxa, olha que bacana, deu match. Então, eu gosto de repetir, então a musculação vai repetir determinados movimentos ali durante 20, 30, 40 minutos, o tempo que você tiver. Então, enquanto você não conhece o que você gosta de fazer, qual que é a atividade que você se conecta mais, nem sempre vai ser prazeroso no início, né? Para você se conhecer também gostando daquilo. Eu nunca gostei de musculação. Eu comecei a gostar de musculação tem 1 ano e meio. Então é super recente. Então veja que a gente vai se conhecendo, né? A gente vai entendendo isso. Eu acho que o autoconhecimento com relação à construção de uma rotina vem desse lugar da gente saber o que a gente gosta, por que a gente faz o que a gente faz e o que faz sentido para mim e o que faz sentido para o outro. Você pode consultar com o melhor profissional. Eu já fiz isso, eu fechei um curso ano passado com uma das melhores profissionais que falam sobre alimentação, atividade física. E eu não tive o resultado esperado porque eu ainda precisava me conhecer em determinados pontos. Talvez esse curso me levou a conhecer esses determinados pontos, mas não foi ele que me tirou do resultado X e me levou para o resultado Y. Eu precisei de compreensão. Então, eu acho que o autoconhecimento ajuda a gente a ter compreensão para criar uma rotina que faça sentido para a gente. Ou seja, não existe solução mágica, que é o que a maioria das pessoas procuram, né? Como que eu faço isso? Eu quero agora, imediatamente, mágica, né? Mas não é assim. Mesmo porque você vai se conhecendo também no caminho dos altos e baixos, né? Falando em altos e baixos, eu quero comentar do desenho que você me enviou, que é aquele espiral. Como que é aquilo? O que significa? A Dani me enviou um espiral, assim, com algumas palavras. Eu acho que tinha coragem, transformação. O que significa isso? Sim, esse espiral foi uma grande virada também de chave na minha vida, assim, pensando em autoconhecimento, porque eu estava fazendo o que eu chamo de empilhamento de informações, né? Que é quando a gente vai conhecendo e a gente não vai praticando, né? E aquilo começou a criar um certo burnout, que eu falo até do autoconhecimento, que eu cheguei em um momento que eu falei assim, chega, eu vou dar uma pausa da terapia, vou dar uma pausa dos podcasts de autoconhecimento, de mentalidade, porque eu preciso me reorganizar. E aí volta naquilo que eu comentei, né? A consciência sem comportamento, ela não é nada. Então, não adianta a gente absorver conhecimento se aquilo não está fazendo sentido. A gente tem muito essa metáfora de que a vida é uma escada, é um degrau por vez, né? Ou então que a gente está subindo a favor do cume da montanha. Às vezes o cume da montanha é interessante para você, talvez não seja para mim. Nem todo mundo está buscando ali. Talvez eu fique mais ou menos na metade do caminho, eu já me sinta confortável e ali é o meu cume da montanha, né? Mas pensando nisso de subir degrau por degrau, eu fiquei pensando, tá bom, mas o degrau ele é limitado, né? Quando eu subo talvez eu já não consiga enxergar as nuances do que eu, né, construí para chegar ali. E aí veio para mim a metáfora da espiral, que eu posso passar por determinada situação na minha vida, mas nunca com a mesma percepção. Então, aquilo fez com que eu olhasse, de fato, a minha jornada com mais leveza, sabe? Porque
eu passei por determinadas situações em que eu precisei de aceitação. Então, que era a primeira palavrinha ali daquela espiral, né? Então, tá, aceitei que eu repeti isso. Mas, ok, se eu estou repetindo isso, qual que é o próximo passo? O que isso está me trazendo como aprendizado? Porque é muito nesse lugar que as pessoas se paralisam, né? Por isso que a gente acaba repetindo sempre os mesmos resultados, a gente não olha para o aprendizado, né? Porque olhar para o aprendizado requer esse acolhimento, que aí é uma segunda etapa ali. E aí, a partir do momento em que eu confiei, opa, peraí, vai me acontecer de novo. O universo pode mandar, mas eu sei que a partir do acolhimento eu posso acolher de novo. Eu acolhi uma vez, por que eu não posso acolher de novo? A terceira vez, a quarta vez, a quinta vez. Então, eu preciso me mover, né, para esse desafio, porque a vida é, né, essa somatória de desafio, né? Olha para as vezes que você falhou antes de olhar para os meses e para a mágica que você quer, né? Então, é deixar de empilhar o conhecimento e fazer com que esse conhecimento possa estar junto comigo. Eu adoro essa metáfora da espiral. Eu usava essa metáfora, mas de uma outra forma, no sentido de que quanto mais a gente fortalece uma virtude que a gente quer, imagina que a gente está indo em direção à luz, né? Só que à medida que você anda mais em direção à luz, faz uma sombra maior atrás. Então você vai deixando essa parte da sombra para trás, só que vai crescendo essa sombra. Só que como a nossa vida é em espiral, uma hora a gente vai passar pela sombra. Então a gente vai passar de novo pela situação, só que aí a gente pode estar melhor, como você disse, porque a gente vai progredindo aos pouquinhos, né? Não é essa, a natureza não dá saltos, né? Mas a gente está melhorando. E essa metáfora da sombra é muito legal porque me veio aqui, né, sobre a questão dos altos e baixos com relação à rotina e sobre a questão de eu encarar um dia que eu tô zero a fim de fazer, vou falar atividade física, né, que eu tô zero a fim de ir. E aí eu olho, sabe, que eu acho que é isso que me ajuda muito também. Porque se eu deixo de ir em um dia que eu não estou muito animada, no outro dia eu também não vou estar muito animada. Eu falo, não vou de novo também não. E aquilo vai somando uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Eu já passei por muitos episódios assim. E aí você falou isso, eu acho que é muito interessante essa questão de olhar para a sombra, né? Por que você não leva a sua sombra junto? Sabe? Então, assim, ela vai estar com você. Né? Então, assim, aquele mau humor, aquele dia que a gente está naquela apatia, sabe, aquele dia que a gente está angustiado, aquilo não vai sair da gente enquanto a gente não ter esse descanso para o próximo dia, né? Só que eu acho que é uma frase que eu tenho usado muito, eu usei muito o ano passado, funcionou, e eu falei, é uma frase que eu vou usar para 2025, sabe? É um desafio diário manter-se apaixonado pela nossa própria vida, sabe? Então, é um desafio diário. Ontem já foi, sabe? Amanhã eu não sei ainda, mas hoje, qual que é o meu desafio diário? É me manter bem, me manter feliz, é me manter saudável, e não é nesse lugar dessa positividade tóxica que eu tenho que estar bem, sabe? Mas é de eu aceitar que mesmo que eu esteja não tão bem, isso também está me ensinando algo, né? Eu acho que todas as coisas cooperam para o bem da nossa evolução, é por isso que nós estamos aqui. Que nós não somos vítimas porque nós não alcançamos o que nós desejamos. Eu acho que a gente tem facilidade, né, de se colocar num estado de vítima e falar, mas também é fácil para ela. Mas porque você não sabe o que eu passo da minha vida. Porque eu penso assim, e eu também ouvi isso de um podcast, eu não me lembro qual, que é que, por uma lógica divina, todos nós teremos que desenvolver em diferentes áreas das nossas vidas os nossos potenciais para que a gente consiga viver. Então, assim, o desconforto, ele está ensinando algo para a gente, o vitimismo, ele está ensinando. Em algum momento, você vai ter que abandonar aquilo que você chama de ser, quer dizer, a pessoa não se percebe vítima, né? Mas você vai ter que abandonar aquilo para viver. É por isso que os desejos existem nos nossos corações, sabe? Eu acho que, enfim, o universo, Deus, qualquer que seja a fé, não coloca um desejo no nosso coração se a gente não está capacitado para viver, sabe? Então, se existe o desejo, existe a vontade que a gente seja melhor. Que eu acho que essa questão da autoimagem, sabe? Você não vai ser um bom profissional, você não vai ser reconhecido se você não interiorizou isso em você. Aonde você está e o que você precisa fazer, né?
Você falou sobre isso de perceber, eu fiquei pensando que uma forma da gente ter essa autopercepção é observar muito a nossa energia. Porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa, mas e como que eu me sinto com isso? Isso é uma direção tão certa. Eu falo que o nosso corpo tem tanta sabedoria e a gente não ouve. Então É, a gente sempre é colocado na situação que precisa para desenvolver algo que é necessário. exato. Nossa, você falou algo que até hoje eu ouvi, tava no meu cardio, eu gosto de ouvir alguma coisa, né? São 30 minutos, às vezes eu fico até mais, e eu gosto de ouvir algum podcast ali um pouco mais aceleradinho, para poder acompanhar esse momento ali, né? Que tava falando sobre isso, sobre o corpo, né? Dar sinais. E ele falava assim que a gente busca muito a necessidade de cura fora. Então, quando a gente se sente triste, angustiado, a gente busca um médico para nos dar um antidepressivo, porque a gente confia que aquilo vai acabar com a nossa tristeza, quando que, na verdade, ela só está trazendo mesmo ali, né, assim, um É um tapão, paliativo. um paliativo, exato, um paliativo. Porque aí você gerou uma outra dependência, né? E aí ele falava sobre a gente buscar na gente mesmo. Então, assim, procure se aprofundar em si mesmo, que é em si mesmo que existe a sabedoria que você está buscando fora. Né? Então é o nosso corpo falando o tempo todo, sabe? Os nossos limites falando. Eu não aguento mais esse trabalho, tá bom? É o seu limite falando. O que, que você precisa rever para sair desse lugar? Eu não aguento mais esse relacionamento. Ok, olha para isso. Então é o seu desconforto dizendo, né? Dani, se você tivesse um conselho para dar para alguém que está precisando, querendo construir uma rotina dessa forma, mais saudável, focada nesse significado, qual seria esse conselho? Aproveita que a vida vai passar de qualquer jeito. Ela vai passar a gente fazendo, a gente não fazendo, e passa muito rápido, né? Eu acho que saúde é o nosso bem mais precioso. Ninguém cuida dela pra gente, né? Em tempo de se autopreservar para o que a gente vai viver. Né? Então a gente não sabe. Eu posso estar bem hoje, saudável hoje, com vigor hoje, com disposição hoje, mas eu não sei o que o futuro me reserva. Então aproveita esse momento para fazer, porque vai passar. Dani, obrigada, viu, por ter topado participar desse podcast. Eu adorei, foi muito inspirador. E estou pensando super aqui nos investimentos que eu tenho que fazer para mudar um pouco esse futuro. Então, eu agradeço. Eu que agradeço o espaço, eu sempre que eu posso, sabe? Eu acho que compartilhar experiências, né? Eu gosto muito de compartilhar experiências com as pessoas, assim como eu gosto muito de ouvir a experiência das pessoas para que eu possa também agregar na minha, né? E esse espaço de troca é sempre muito maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui. Ah, legal. E para você que estava assistindo a gente aqui até agora, vou deixar aqui o link também do Instagram da Dani para você acompanhar a rotina dela, assim como eu, e se inspirar mais um pouquinho para você construir a sua própria rotina com significado. E até o próximo podcast. Tchau!